Muito bem, meus irmãos, graça e paz. Graça e paz a você que está aqui no Meet comigo, mais conhecido como Robson, Samara, Vitória, Rosana, também aqueles que estão já acompanhando. Eu percebi que tinha algumas pessoas já acompanhando pelo YouTube, tinha gente lá na espera, e agora você pode nos acompanhar aqui mesmo, né, nesse momento. Sempre eu faço a lembrança para você de que você pode e deve participar e fazer os seus comentários a qualquer momento, durante o estudo. Você pode interromper, não é problema nenhum. Interrompa, fale, abra o seu microfone. Claro, espere que eu conclua uma frase, né, para que não haja uma interrupção de um raciocínio. Você também pode mandar as suas observações, seus comentários ou perguntas pelas mensagens, tanto as mensagens aqui do Google Meet, como as mensagens pelo Google YouTube, né? É que tudo funciona pelo Google. Então, aí pelo YouTube, quem está acompanhando ao vivo, também tem o chat, e você pode fazer os seus comentários, e a Vitória vai estar acompanhando, ela que é a nossa moderadora, vai estar acompanhando esse trabalho e os seus comentários, e vai repassar para a gente, vai estar lendo, vai estar falando, e aí a gente faz as respostas, se for o caso de perguntas, e assim por diante, né? Muito bem. Hoje nós vamos estudar. Opa! Vou pedir que alguém mande o link aí para o Reginaldo. Acho que ele está tentando entrar no Messenger, tá? Só avisa aí pelo WhatsApp que é por aqui, manda o link, tá? Samara talvez possa fazer isso aí. Manda o link nos grupos, manda também individualmente para Reginaldo, porque vai facilitar aí a compreensão dele. Às vezes a gente está aqui, às vezes a gente está no outro, né? E às vezes confunde mesmo. Sentindo falta da Anne, não chegou ainda. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de Apocalipse capítulo 12. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 6 e vamos trazer algumas definições acerca de alguns personagens, vou chamar assim, né? Personagens que nos são apresentados aqui nesse texto. Robson, você está com sua Bíblia aí? Estou sim. Você pode ler Apocalipse, capítulo 12, do versículo 1 ao 6, e após a leitura você já faz uma oração pedindo ao Senhor que esteja iluminando a sua palavra sobre nós. Tá certo. Apocalipse 12, do 1 ao 6. Viu-se grande sinal no céu,
a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho, varão, que há de reger todas as nações com um cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Fique agora com o capítulo de hoje. Amém. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por esse momento de comunhão, te agradecemos por esse momento em volta da tua palavra, Senhor. Te pedimos que o Senhor venha falando e nos mostrando, Senhor, esperança e o que o Senhor quer mostrar para a gente realmente nas tuas escrituras, Pai. Te pedimos que não venha sendo coisas humanas, ou nossos métodos, ou comentários humanos, mas seja o Senhor, Pai, falando para a sua igreja aquilo que o Senhor quer, que é que a gente cumpra o seu propósito. Assim que oramos, te agradecemos por esse dia, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, glória a Deus. Então, hoje o nosso estudo é para trazer algumas definições que são trazidas aqui no texto de Apocalipse 12. Talvez em algum momento a Vitória consiga também colocar, não sei se só no YouTube, ou se aqui também, provavelmente só no YouTube, consiga colocar aí a gravura, né, que representa essa visão dessa mulher e desse dragão. Mas, antes de entrar nas definições, uma coisa que nós temos primado no estudo do livro de Apocalipse é que não sejamos como torcedores de time, né? Os torcedores, você vê o discurso, como é diferente o discurso de um torcedor para o discurso de um jogador, de um profissional. O jogador, ele diz assim, olha, nós vamos entrar em campo respeitando, né, o adversário, nós sabemos que a coisa é complicada, né, tal. Às vezes é o adversário mais fraco que tem no campeonato, mas ele sempre entra respeitando ali, tem aquele discurso mais cuidadoso. O torcedor não, ele diz, nós vamos ganhar de 4-0, não sei o que, e vamos arrasar com tudo e tudo mais. Então, o torcedor, ele só enxerga aquele desejo dele de ver o time ganhando. E muitas vezes, os cristãos, ao longo da história, têm sido como torcedores de times quando eles defendem um ponto de vista. E nós precisamos ter cuidado com isso, porque da mesma forma que alguns irmãos muito sérios têm um ponto de vista, outros irmãos tão sérios e tão cuidadosos com as escrituras têm outro ponto de vista. E o Senhor permitiu que isso acontecesse. Obviamente, a verdade é uma só, né? A realidade é uma só. Mas, enquanto o Senhor não mostra claramente, e é o caso do livro de Apocalipse, algumas coisas são obscuras, e o próprio apóstolo Paulo ele disse, aquilo que nós conhecemos em parte, conheceremos por inteiro, mas só na glória, naquele dia. Então, muitas vezes nós precisamos dizer, ao invés de dizer, isto é isso, nós devemos dizer, provavelmente isto representa aquilo. Ou acredita-se que pode ser isto. Ou alguns pensam assim
e outros daquela forma. E nós pensamos desta, né? Não é ruim, pelo contrário, é muito bom que nós tenhamos as nossas convicções. Mas é possível que outros tenham as suas convicções e nós não precisamos brigar por isso. Nessas questões, principalmente nas questões proféticas, né? Nós estamos falando de um livro profético, de interpretação, que muitas vezes tem figuras, né? Uma linguagem ilustrativa em boa parte do livro, e que nós precisamos, sim, estudar com cuidado. Então, muito cuidado com aqueles que dizem assim, com certeza é desse jeito, ou isso aqui é desse jeito. Não. Cuidado, porque às vezes tem gente que também estudou, que também é sério, que também é espiritual, mas que tem uma interpretação diferente, isso não faz mal. Então, nós vamos aqui para as definições de 5 seres que são apresentados a nós aqui em Apocalipse 12, de 1 a 6, que é o nosso texto de hoje. O primeiro ser é uma mulher. Na verdade, entenda bem, João, ele não viu exatamente, ele não viu uma mulher, ele viu um sinal no céu, né? Um sinal extraordinário. E esse sinal no céu tinha a imagem de uma mulher, tá? Esta mulher, para nós, representa a igreja. Essa é o nosso entendimento. Bom, por que ela representa a igreja, essa mulher vestida do sol, né? É linda essa apresentação, né? Mulher vestida do sol, quer dizer, mulher que brilha, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, né? Então, o sol e a lua não trazem uma indicação clara, né, sobre a igreja, porque poderia ser outra coisa, mas as 12 estrelas claramente representam os 12 apóstolos, que é um número bem importante para a igreja, tá? Essa mulher, ela é protegida no deserto. Em um determinado momento, para sua proteção, Deus a encaminha, né? Ela é levada para o deserto, pois ali ela é protegida do dragão, que é o seu inimigo, que a quer destruir o seu filho. Muito bem. Esse dragão, que é apresentado aqui, na nossa mente, quando fala em dragão, o que vem logo na nossa mente? Aquele bicho que voa e que solta fogo pela boca, né? Porque essa é a imagem do dragão. Mas nos textos originais, esse dragão aqui pode ser traduzido também como serpente, ou como um monstro marinho, né? Os dragões eram... esse termo é usado também para os supostos monstros marinhos que destruíam as embarcações tão frágeis da época, né? Então, quem é um pouco mais velho do que, como eu, ou como outros mais velhos, vai se lembrar do Simba, o Marujo. Eu não gostava de assistir o Simba. Eu achava um filme muito cheio de coisa feia, né? Mas ele era um marujo, ele era um navegante, e ele se deparava com muitos monstros marinhos, né? Aí o pessoal mais novo não conhece, né? Porque quando eu assisti, na minha infância, já era antigo, né? Então daí você imagina que o negócio é velho, né? Então, veja só, se você quer proteger
alguém de um monstro marinho. Qual é o melhor lugar para você colocar esse alguém? No deserto. No deserto. Então, na nossa mente também, a figura do deserto é sempre um lugar de sofrimento, de provação. E não é errado pensar assim, porque a Bíblia realmente coloca o deserto como um lugar, e a realidade coloca o deserto como um lugar de muita provação. Mas, para quem está sendo perseguido por um monstro marinho, o deserto é um lugar maravilhoso de proteção. Então, quando essa mulher é levada para o deserto, entenda, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: o dragão vai proteger, o dragão vai perseguir a igreja, mas a igreja será levada para o deserto, que pode representar sofrimento, pode representar luta, pode representar dificuldade, mas sendo em lutas, sendo em dificuldades ou não, o importante é que esse deserto é um lugar protegido, onde o dragão não alcança, né? Não alcança a mulher, tá? Então, é essa a grande mensagem por trás da história desse sinal, dessa mulher, né? Portanto, essa fuga da mulher para o deserto nos fala da proteção aos cristãos durante a perseguição. Então, uma perseguição, né? Uma perseguição e ao mesmo tempo uma proteção. A pastora Rosana está dizendo que o deserto sempre foi um lugar de refúgio, né? De refúgio para os perseguidos. É verdade, né? É verdade. Olha aí, Moisés, Elias, Davi, né, tantos outros fugiram das perseguições indo para o deserto, né? O deserto é um lugar realmente de esconderijo, né, de proteção. Então, mas em tempos difíceis, né? Ninguém foge para o deserto porque queria, né, estar lá num lugar melhor. Não, o deserto é um lugar difícil, mas protegido dos perseguidores, sem dúvida. Muito bom, muito boa observação. Ok, então, a mulher representa a igreja. Como é bom quando a gente pode interagir rapidinho, né? Não é o nosso caso. Não é o nosso caso, mas vamos em frente. Bom, segundo personagem que nos é apresentado aqui é o filho da mulher. Ela está gestante, não é isso? Ela está gestante. E aí, quem é esse filho? Por incrível que pareça, o filho é Jesus Cristo. Aí você diz, mas Jesus não é o filho da igreja? Como é que pode, então, o filho da igreja ser Jesus, né? Se Jesus veio antes da igreja. Então, por esta razão, os irmãos católicos, né, eles consideram que essa mulher é a própria Maria. E nós divergimos, né, nesse sentido, porque não acreditamos que seja uma mulher, mas a igreja como um todo, né? E Jesus Cristo, ele não necessariamente é apresentado como alguém que originou a igreja, né? Mas alguém que está no meio da igreja, né? Opa, eu perdi o comentário da Rosana aqui, de Oséias. Não consegui ler todo, por favor, alguém leia. Eu achei que era interessante aqui. Estão me ouvindo? Sim. Que às vezes o deserto, né, com certeza é um lugar de sofrimento, um lugar de prova, mas também é um lugar de vitória, né? O Senhor diz lá em Oséias, assim, portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto. Aqui também é uma figura da igreja. E lhe falarei ao coração.
E lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor, por porta de esperança. E ali cantará, como nos dias de sua mocidade, como nos dias em que subiu da terra do Egito. Povo de Deus, né? Lindo, né? Povo de Deus, também representação da igreja, né? Israel, a igreja é o Israel de Deus, né? Em Cristo. Sim. Maravilha, é isso mesmo. E o Cristo, né, ele é o filho da promessa, né, o filho da mulher promessa. Lá no proto-evangelho, né, que é a primeira vez que o Senhor fala, a Bíblia fala da redenção que vem do Cordeiro, isso é apresentado, se não me engano, em Gênesis capítulo 3, quando o homem cai e o Senhor, ele coloca as maldições, né, sobre o homem, sobre a mulher, sobre a serpente, e aí ele faz a promessa de que do descendente de uma mulher viria a salvação, esse descendente esmagaria a cabeça da serpente, né? Então, Jesus Cristo é esse filho, né, que é apresentado aqui. Ele há de reger todas as nações com cetro de ferro, né? É isso que ele faz. Ele vem para reger. Então, quando a Bíblia diz que ele vem para reger todas as nações, então significa que é o próprio Senhor Jesus. Tá? Fica bem, bem claro isso. E ele vem para reger as nações com poder, com vigor, com firmeza, né? Esse cetro de ferro fala exatamente disso. A terceiro personagem, verdade, Robson, falando do povo no deserto, né? Coloquei no deserto para saber o que estava no teu coração. Será que Deus não sabia o que estava no coração, né? Não é claro que sabia. Pastor, pois não. Eu já vi uma linha de pensamento em relação à igreja, né, que é a mulher com dores de parto, em relação dela produzir um remanescente santo, porque ali está a porta o dragão para bater esse remanescente santo. E a gente for levar por esse caminho, a gente vê que estão sendo muito atacadas nossas crianças, estão querendo ensinar, tirar essa santidade das crianças, né? Ensinar sobre sexualidade, sobre um monte de coisa, né? As nossas crianças, né? E também é cabível também essa observação, essa linha de pensamento que a mulher é a igreja e ela está produzindo um remanescente santo para poder levar, né? Jesus levar para o céu. De fato, cabe a gente considerar que realmente a igreja ela prepara esse remanescente, essa geração, uma nova geração. Porém, isso não se aplica a esse texto, porque aqui claramente ele diz que esse filho regerá todas as nações com cetro de ferro. E essa é uma atribuição que não cabe à igreja, nem aos descendentes da igreja, vamos dizer assim. É uma atribuição do próprio Senhor Jesus. Então, esse filho aqui não tem como a gente interpretar diferente por conta desse detalhe. Se não fosse isso, a gente poderia entender, né, de outra forma. Agora, isso não invalida o que você acaba de falar. Não nesse texto aqui, né, que é o texto profético da mulher, do filho e do dragão. Mas, não nesse texto, mas é verdade, é fato de que a igreja, ela tem a função, nós cristãos temos a missão e a função de desenvolver na próxima geração uma geração que ame ao Senhor. E também, tem um microfone ligado aí, e também, acho que é Vitória, não sei.
Então, eu me perdi. Sim, mas aí, e também é óbvio, claro e muito evidente que o diabo tenta destruir essa geração quanto antes possível. Essa é uma estratégia que vem de Faraó, né, de Herodes, de destruir as crianças, né? Porque você faz com que se perca uma geração inteira. Você reconstruir isso demora muito. Mas essas verdades claras e nós concordamos não estão nesse texto aqui, porque aqui realmente fala do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oi, minha filha, pode falar. Só pegando um pouquinho do som aí. Sim, a Claudina está dizendo que Deus prepara esse lugar no deserto de refúgio. E a Yolanda Souza está falando que o deserto também é lugar de aprendizado. Amém, amém. É isso mesmo. Algo mais? É isso mesmo. Muito bem. Então, e o dragão? Já ficou claro, né? O que é o dragão? O diabo. Ele tem 7 cabeças e 10 chifres. Serpente e 7 coroas. Meu Deus, que bicho horroroso, né? Que nos é apresentado aqui. Vamos ver se eu encontro aqui exatamente o versículo, né? Versículo 3 diz assim: então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas, né? Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as sobre a terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho, no momento em que este nascesse, né? Então, o cara estava só esperando. Muito bem. Então, é claramente o diabo que arrastou consigo 1/3 dos anjos que se tornaram demônios, né? Então, o que ele faz? O que a mulher faz? A mulher é protegida no deserto. O que o filho faz? Ele há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o que o dragão faz? Ele quer matar o filho. Ele combate contra os exércitos celestiais. Ele foi lançado para a terra. Ele é o acusador dos irmãos. E ele perseguiu a mulher, o filho e a descendência da mulher. Então, ele é um perseguidor, um acusador, mas ele é um derrotado que foi lançado para a terra e ele, mesmo assim, ele ainda combate contra os exércitos celestiais, porém já sabemos que a sua derrota está estabelecida, né? Mas ele quer destruir tudo que ele conseguir antes da sua derrota final. Ok até aqui, irmãos? Tem algum comentário? Ou seja, continue. Quando eu vou aí, desaparece o comentário. Logo os maravilhosos comentários da pastora Rosana. Só falando que o dragão, ou seja, o Satanás, continua perseguidor de Cristo, perseguidor da sua igreja no começo, da igreja lá em Atos, e perseguidor dela até hoje, de toda a descendência de Jesus, que somos nós. E continuará sendo. É por isso que o apóstolo Pedro dizia que a gente não deve nem se admirar quando vê perseguição, porque nós fomos destinados para isso, a sermos perseguidos por causa do nome que nós levamos.
nós somos destinados e ele tem essa natureza de perseguidor. Então, é o que ele sabe fazer, acusar, perseguir, destruir, né? Não tem outra natureza. Muito bem. Depois disto, nos é apresentada a besta do mar, né? Os irmãos cearenses, né, aqui presentes, que somos todos nós, não se assuste, né? Eu não acho que está falando de alguém que não sabe lidar com as situações da vida, né? Portanto, seria besta, né? Essa palavra besta, ela significa um animal, uma fera, um animal bruto, né? Então, é uma besta. Também é utilizado aí para os descendentes do jumento, né? Mas, na verdade, aqui se refere mesmo aos bichos bravos, selvagens, né? Besta. E essa besta, ela vem do mar, né? Essa besta do mar, ela, portanto, se confunde, ela representa o anticristo, também chamado de o iníquo. Ela possui 10 chifres, 7 cabeças e 10 coroas, semelhante ao dragão, né? Do mesmo jeito do dragão, porque o anticristo e o diabo andam juntos. Na verdade, o anticristo, ele é uma tentativa diabólica de representar, do diabo representar Deus e o anticristo representar Cristo, Jesus. Portanto, o diabo, o anticristo e o falso profeta é uma tentativa do diabo de imitar a Trindade. É interessante essa tentativa aí, porque ele tenta roubar, né, os atributos de Deus aí através dessa forma aqui. Bom, então o anticristo, o que ele faz, né? O que acontece com ele? Ele recebeu do dragão o seu poder, recebeu o seu trono e também grande autoridade. Bom, você entende que Cristo recebeu de Deus tudo isso. Então, o anticristo, que será um homem, né? Acreditamos nós, ele vem exatamente recebendo os poderes do diabo, ele recebe do dragão esse poder, o seu reinado e a sua autoridade para governar sobre a terra. Uma das suas cabeças parecia ferida mortalmente, mas foi curada. É outra coisa que é falada a respeito do anticristo, da besta do mar. O mar, importante essa observação, eu não tinha colocado aqui no estudo, mas é importante. O mar, os mares, eles representam as nações, os povos, normalmente, né, nos estudos proféticos. Então, essa besta que vem do mar, não vai sair um bicho de dentro do mar, né? Nem é o Aquaman que vem governar a terra, né? Ele está se referindo aqui a alguém que vem das nações, alguém que é escolhido pelas nações, que representa as nações, representa os povos. A ONU, por exemplo, ela não tem força para isso, mas ela tem um líder mundial, né? Mas não tem força. Ela vai ser realmente alguém que tem força política, força religiosa, força militar para abarcar um governo mundial.
um governo que realmente reúna tantas culturas diferentes, exceto a cultura cristã, obviamente, que não vai se render a este. Mas alguns assim falam, eu estou aqui, tudo isso dentro de um parênteses aqui, alguns falam do anticristo como um líder de alguma religião já existente hoje, muito complicado. O anticristo ele vai ter um governo sobre muçulmanos, sobre cristãos, entre aspas, sobre judeus, sobre os budistas. Então ele vai ter a aprovação das religiões. Ele não vai governar só sobre o mundo ocidental, mas sobre o mundo como um todo, sobre o Oriente, o Ocidente, né? Então, não dá para ser um líder cristão, por exemplo, mesmo que seja um falso líder cristão, não dá para ser. Tem que ser alguém que transcenda, que esteja acima das religiões. E aí nós vemos o que fazendo isso aí, né? O movimento velho, o movimento nova era, né? Aqueles transcendentais, que vão falando muito mais de ciência do que de religião, diz, nós somos mais ciência, nós estamos aqui realmente, mas nós abraçamos toda forma de fé, e então ele vai consumindo assim, trazendo esse tipo de compreensão ecumênica, né? E por aí vai, mas ele também vai reunir politicamente, economicamente, né? E belicamente também. Tem que ter o poder militar para poder governar. Então, é isso. Vou fechar o parênteses. Eu não sei se a Vitória ia falar, não, né? Não, ok. Então, ele vem trazendo blasfêmia e arrogância, né? Então, ele pode até ter a aparência de mansidão. Isso. Muito bem, Anne. Isso mesmo, viu? Chifres representam poder. Sanha afiada mesmo aqui no Apocalipse, né? É símbolo de poder, chifre. Então, blasfêmia, né? Blasfêmia, ele vem com palavras contra o Senhor, né? Ele vem com arrogância. Então se acha, ele governa realmente com orgulho, com vaidade, com força. Ele coloca-se como Deus. Ora, para os leitores iniciais do Apocalipse, os primeiros leitores que estavam debaixo do poder do Império Romano, é fácil demais entender isso aqui, né? Fácil demais, porque eles olham e veem o quê? Quem é que eles veem facilmente aqui? César, exatamente. Você que falou aí, sem o microfone estar aberto, mas eu entendi o que você disse. César, porque César é exatamente essa personificação do anticristo. E aquele que virá como anticristo, ele vem com aquela mesma forma de agir do César, né, dos imperadores romanos. Olha aí, o Robson falou sem câmera e sem microfone, e eu mesmo assim entendi daqui. Eu quero pedir que a pastora Rosana... Alta tecnologia. É muita tecnologia. Aí, aproveite você que abriu o microfone, Rosana, e fale, por favor, sobre como os cristãos foram perseguidos por César, por ele se achar Deus. Bom, eu acho que todo mundo já viu aí nos filmes, né? Os cristãos eram perseguidos de muitas maneiras, mas com muita crueldade, né? Os Césares, os 12 Césares, né? Em especial, alguns, como o Tibérios, né? César, foi um dos mais cruéis. Nero, né? E teve um outro que eu não estou lembrada aqui, que era
exímio, né, perseguidor de cristãos. Então, assim, era muita crueldade, né? Foram mortes por crucificação, decapitação, no fogo, queimados no fogo, né? Esquartejamento, torturas de todas as maneiras, de todas as formas que eles usaram para coibir a fé cristã, né? Sem conseguir êxito. Agora, eu também vejo que existiram vários anticristos na história da igreja, né? Mas, assim, existiram vários anticristos, vários homens que se colocaram contra Cristo, contra o nome do Senhor, desfazendo da fé cristã. O próprio, veja, eles se reinventam na história. O próprio Hitler, imagina você, se você fosse um judeu, naquele período ali da Segunda Guerra Mundial, você diria, aquilo ali aliás, um judeu cristão, né? Porque ele perseguia muito, mas ele perseguiu muitos cristãos também, viu? A igreja que não concordava com ele, não concordava com as suas atrocidades, era perseguida também. Então, assim, são pessoas que se colocam como deuses, a posição de Deus, de querer ter poder de vida e de morte sobre as pessoas, né? E eu acho que esses que vieram, todos são ensaios de anticristo. Com certeza vai vir um pior de todos, né? Vai vir um pior, mas sempre esse espírito do anticristo, a Bíblia já diz, ele já está no mundo faz muito tempo. É verdade. Inclusive, em Daniel, quando ele interpreta o sonho de Nabucodonosor, ele vai exatamente fazer um relato da história da humanidade, com aquela estátua representa exatamente essa história, os grandes impérios, terminando com o desfacelado Império Romano, que acabou, mas que vão tentar juntar de novo esse governo mundial imperialista, né? Como se fossem partes de ferro juntadas com barro, né? Ou seja, artificialmente juntadas ali. Mas graças a Deus, porque naquela visão de Nabucodonosor vinha uma rocha, uma pedra que rolava montanha abaixo e que destruía esta estátua. Depois a gente pode ler lá Daniel. Viu? Muito bem, então ele coloca-se como Deus, e essa era uma das grandes razões da perseguição à igreja, porque a igreja não adorava a César e declarava que não é Deus. E eles tinham muitos deuses, né? Mas César era um deles, e era o que estava vivo aqui na frente, o que podia mandar matá-los, né? Então todo mundo adorava a César como um deus, mas os cristãos não o faziam, e por isso foram perseguidos e mortos. O anticristo guerreia contra os santos e vence, né? A autoridade, ele tem autoridade sobre as nações, e os não salvos irão adorá-lo. E eu ficava pensando assim, como porque a Bíblia diz que em todo lugar as pessoas o contemplarão. Ele não é onipresente. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Como é que as pessoas vão adorá-lo em todo lugar? Vão adorar vai ter uma estátua dele, um quadro dele em todo canto? Isso eu pensava há muito tempo atrás. Eu não tinha resposta. Hoje eu tenho. É muito fácil uma pessoa estar sendo adorada em todo lugar do mundo hoje em dia. Basta que você coloque um dispositivo com acesso à internet na mão de cada pessoa do mundo, e você vai ter como chegar a essas pessoas no mundo inteiro. Muito bem. O texto fala também de uma besta que vem da terra, né? Uma fera que vem da terra. Essa besta que vem da terra é o falso profeta, chamado falso profeta. Ele tem 2 chifres. Fale. A gente está falando hoje, né,
pela tecnologia de hoje, ter um dispositivo na mão. É o que a gente quer. Mas eu ouvi esses dias, né? Acho que não sei se foi a Samara que falou, de um negócio aí, uma coisa que está em teste, eu acho, para colocar música diretamente no seu cérebro, né? Você escutar sem precisar de dispositivo. Você fica ouvindo a música lá direto no cérebro. Então, isso aí é só um ensaio para você nem precisar de dispositivo, né? Ele já vai governar as mentes diretamente. Assim, os desafios dos dispositivos inteligentes, ele parte de etapas, né? Nós tínhamos computadores de mesa, ele evolui para os laptops, onde você pode levá-los. Depois evolui para o smartphone. O smartphone foi um divisor de águas, porque você leva na mão um computador com acesso à internet, né? Mas o desafio que está sendo colocado agora são os dispositivos utilizáveis, ou vestíveis, né? Vestíveis, eu não sei como é que seria o termo, né? Aquele que você veste o dispositivo. Então, é o relógio inteligente, né? São os óculos, que não pegou muito, né? Mas tá aí. E outros dispositivos, pulseiras, que você veste. Já existem casacos, roupas, né? várias formas de ter dispositivos inteligentes que você veste. E a próxima, depois de pegar isso aí, depois de dar certo os vestíveis, eu não estou encontrando a palavra, né? Esses que você veste, a próxima fase, o próximo desafio para a tecnologia é realmente o seu corpo, né? Você colocar no corpo dispositivos inteligentes. Então, inclusive a nanotecnologia, né, que pode estar sendo colocado na sua corrente sanguínea e detectar doenças com rapidez, né? Claro que nada disso vai ser colocado de forma negativa, né? A propaganda sempre é positiva. Então, você pode descobrir o câncer em tempo real, assim que ele aparecer uma célula cancerígena. Então, por que alguém seria contra isso, né? Já pensou? Se não precisar, você faz uma prevenção de câncer de 6 em 6 meses, quer dizer, durante 6 meses pode desenvolver muita coisa, aí pode acontecer muita coisa, mas se você souber em tempo real, aparecer um alarme que vai te dizer se apareceu uma célulazinha lá, a primeira célula cancerígena, todos vão querer. E outros dispositivos para localização, evitar sequestro, segurança, coisas que você não pode roubar, como você pode roubar dinheiro, carteira, mas se o crédito estiver num chip, num dispositivo eletrônico lá dentro da sua pele, de repente você não vai ser roubado, então está ali mais seguro. E essa ideia aí do implante na cabeça, que vai colocar a música, né? Mas são disparos eletrônicos, né? Elétricos, que vão fazer com que o cérebro escute a música ali diretamente. É muito interessante, né? Só que, junto com isso, quantas coisas podem ser ditas para o seu cérebro, hein? Que você nem imagina, porque o nosso cérebro, ele aprende muito mais do que tudo aquilo que a gente tem consciência. Então, tem muita coisa em jogo aí.
acontecendo, mas são tecnologias. E não se assustem, porque a tecnologia está numa curva exponencial. Então, durante muitos anos, essa curva cresceu lenta, porque é assim que funciona a curva, a progressão geométrica, né? Mas agora ela está naquela fase que ela cresce muito aceleradamente. Então, todos os dias nós temos novidades, nós temos tecnologias avançadas que estão chegando na nossa mão. Há muito tempo já se disse que nós temos nos nossos smartphones mais tecnologia do que as espaçonaves que foram em 1969 para a Lua. E uma criança de 10 anos de idade hoje tem mais informação do que os Césares romanos tinham para governar. A quantidade de informação que chega para nós, para uma criança, é maior do que o que eles tinham para governar o Império Romano. Então, realmente, nós vemos um tempo de muita tecnologia. Pois não. Mas uma coisa interessante que você falou aí, exceto a questão da música, é que as coisas que você citou, todas elas vão apelar para os nossos medos. É o medo é a violência, é a morte, a doença. Teve uma terceira coisa que você falou aí. São medos que nós temos, né? São medos que nós queremos nos livrar. Então, a gente pode não estar disposto a adquirir uma tecnologia para ouvir música, tá? No meu cérebro. Mas, para me livrar de um câncer, é bem diferente, né? Do medo da pobreza, a economia, né? Dinheiro, essa coisa aí. Prejuízo, né? Fome. Esse tipo de coisa que apela para os nossos medos, ela tem um efeito, assim, muito forte sobre o ser humano, né? É muito difícil resistir. E o diabo sabe disso e sempre trabalhou com isso, né? Com a questão dos medos. Verdade. Ele conhece muito bem os nossos medos. Muito bem, então, falso profeta, 2 chifres, ele vem da terra, portanto, homem também. Seu número, a Bíblia diz que é número de homem, 666, nós não vamos entrar hoje nisso aqui, né? E o falso profeta é o propagandista do anticristo, né? Ele faz a propaganda do anticristo. Como todo profeta ele faz a propaganda, ele propaga, né, a alguém. Então, nesse caso aqui, ele é o falso profeta, ele propaga a imagem do anticristo, ele propaga a doutrina do anticristo. Ele falava como o dragão, usava a mesma linguagem, a autoridade dada em nome do anticristo, esse falso profeta. Ele fazia a terra adorar a besta, ele conduz a adoração à besta, ele realiza grandes sinais, ele ordenou a feitura de uma imagem da besta, ele deu fôlego a essa imagem, ou seja, ela é uma imagem viva, hein? Ordenou uma marca na mão direita ou na testa para o comércio, né? Então, o falso profeta, ele é terrível, né? E vem com essa imagem e com essa ordenança aí, que para quem quiser comprar ou vender, e todos nós compramos e vendemos todos os dias, e quem quiser ser economicamente ativo, precisa ter esta marca na mão direita ou na testa. Bom, depois a gente vai entrar um pouco mais nisso em outro dia. A expressão besta é usada frequentemente nas escrituras com o sentido simbólico de monarquias tirânicas. As 4 bestas em Daniel, capítulo 7, 3, 17 e 23, depois você dá uma olhada, Daniel 7, representam os 4 reinos. Quais são os 4 reinos? O reino da Babilônia, o reino Medo-Persa,
o Império Grego e o Império Romano, né? Então, ou seja, os quatro grandes impérios mundiais. A quarta besta de Daniel tem 10 chifres, que simbolizam os 10 reinos mais poderosos antes da vinda do Senhor. Então vai ter um G10, um G7, G8, né? O G10. Entre eles se levanta um outro chifre, o pequeno, que destrói 3 e domina os demais. Ixi, se vem um e destrói 3, fica 8, né? G8. A maioria dos intérpretes cristãos consideram que este pequeno chifre é a própria besta que surgiu do mar. A maior parte dos aspectos da quarta besta de Daniel 7 está incorporada à visão que João teve da besta, um anticristo real e pessoal, ou seja, um homem que incorpora esta função aí de anticristo. Esta besta forma uma trindade profana com a besta que surgiu da terra e com o dragão, imitando e se opondo à santa trindade. Mesmo com tanto poder e sinais, é destruída na volta do Senhor Jesus, graças a Deus. O sistema deste mundo, armado por Satanás, crescerá em poder e glória e riqueza. Características desse poder aí diabólico: tem grande autoridade, tem aparente domínio da morte, ou seja, ele aparenta ter vencido a morte, trazendo saúde para as pessoas e tudo mais, coloca-se arrogantemente contra tudo o que é de Deus, persegue aqueles que são fiéis à palavra de Deus, tem poder político absoluto, recebe a adoração dos povos, ou seja, ele tem um poder religioso, possui um propagandista, um defensor com poder de voz, um grande formador de opinião, que enaltece e convence as pessoas à adoração da besta. E essa besta realiza coisas, aliás, esse propagandista realiza coisas fantásticas, sinais, que dá vida a uma imagem da besta e que implanta um sistema comercial totalmente sob o seu domínio, um poder econômico, e essa implantação desse sistema comercial será feito compulsoriamente, ou seja, não tem como escapar. Veja que as coisas hoje já acontecem de forma compulsória. Os países, os governos de cada país, eles não têm poder de impedir que esses avanços tecnológicos aconteçam, ou que os avanços econômicos aconteçam, ou que as mudanças que estão sendo planejadamente e implantadas, né, de forma sistemática, de forma planejada de muitos anos, essas mudanças que estão acontecendo, os governos nacionais, eles podem até atrasá-las, mas eles não conseguem impedir, porque são determinações mundiais de quem já hoje governa o mundo, né, o sistema mundial. Então, não achem que um presidente da República faz o que quer. Quando ele está ali governando, tomando decisões, alguém tem influência sobre ele, seja quem for. Porque este mundo, esses governos estão entregues realmente ao espírito do anticristo, que já paira sobre este mundo, né? E aí depois vocês... é porque o pessoal fala de uma forma tão... fala de uma forma tão assustadora, assim, que perde a credibilidade, sabe? Quando você vê aqueles vídeos na internet que falam sobre os Illuminati, sobre
as famílias, as grandes famílias, e como a Rosana disse, as grandes corporações que dominam o mundo, parece assim, brincadeira, você começa a ridicularizar até, porque eles são muito exagerados na forma como colocam, mas a boa parte daquilo ali é pura verdade, mas se você for estudar direitinho, né, sem aqueles absurdos, você vai encontrar sim que este mundo ele é governado já por alguns poucos, né, que dominam várias áreas da raça humana. Com realmente a grande dificuldade tem sido implantar a nova ordem religiosa, porque obviamente mexe com crenças e isso não é fácil de mexer, mas eles estão trabalhando fortemente para implantar essa nova ordem religiosa. A nova ordem política está em plena implantação com os governos regionais e que são a preparação para um governo mundial. A nova ordem econômica também está em plena implantação, né, com a moeda única. Hoje você tem a Europa com uma moeda única, né, e para você juntar com outros países vai ser muito fácil, porque nós estamos falando dos países que mandam. Os países da América do Sul, da África e outros não contam, né? São café com leite. Na hora que decidirem, está decidido e acabou-se, e não tem muita conversa para a gente não, né? E bom, então leiam sobre isso, ouçam sobre isso, mas saibam de uma coisa: o Senhor Jesus é quem está no controle de todas as coisas. Ele já estabeleceu que vai haver esse momento em que o inimigo vai governar, de fato. Ele vai implantar assim, poderosamente o seu jeito de fazer as coisas. Mas, ao mesmo tempo, fique tranquilo, porque é por um breve tempo. A eternidade é do Senhor. Ele é quem governa sobre todas as nações para sempre, com cetro de ferro, e o seu reino nunca terá fim. Essa é a verdade eterna. Amém? Querem fazer alguma consideração a mais? Podem fazer agora. Fala, Reginaldo. Quer falar? Betinha, Reginaldo? Falar? Essas coisas que foi falado aqui hoje, esses acontecimentos, não são assim, não é para depois da segunda vinda de Jesus, não é? Tia Betinha, eu acredito que o começo dessas coisas, nós ainda vamos estar aqui, no início. Nós não sabemos quando é que o Senhor vem, né? Mas eu pelo que eu leio aqui, eu vejo que no início, não o tempo todo, mas no início, nós ainda vamos ver essa implantação dessas coisas aqui. Mas logo depois o Senhor nos leva e aí o circo pega fogo aqui. Eu sei que já está cheio, o mundo já está cheio de bestas e falsos profetas. Nós não identificamos ainda porque não nasceram os chifres, mas quando nasceram, se afaste deles. Sem comentários aí. Bicho perigoso é uma besta de chifre, né? Não tem jeito, realmente se afaste deles. Amém. Rosana, você ia falar? Foi isso aí. Amém. Robson, Anne. Tia Fátima está dizendo aqui no YouTube que já estamos vivendo nesse contexto, concordando aí com o que o tio Reginaldo falou, né?
que já estamos vivendo esse surgimento, né? Como o senhor também colocou, como a Bíblia já falou, que o espírito do anticristo já está por aqui. Está nessa terra. É verdade. Mas, assim, isso vai... hoje nós vemos, assim, esse espírito do anticristo, ou seja, uma preparação. Mas esse momento aqui, que a Bíblia fala em Apocalipse, será um momento em que você vai ver isso mesmo de carne e osso. Tem um cara que vai dominar o mundo, vai governar o mundo. Todos vão olhar para ele e dizer, ele é o governante do mundo, né? E engraçado, né, sobre a besta, há uns 30 anos atrás, meu Deus, como eu estou ficando velho já. Há uns 30 anos atrás, eu vi um pastor, um irmão, na verdade, que estudava muito essas coisas do Apocalipse, estudou tanto que quase ficou doido. E ele dizia, né, nessa época, 30 anos atrás, que estavam construindo um grande computador, cujo nome era The Beast, né, ou seja, a besta. E existem esses grandes megacomputadores que ocupam espaços enormes, quarteirões, são refrigerados a água, é um negócio impressionante aí. Vou entrar aqui na área que o Robson gosta, né? Talvez ele até saiba desses computadores. São supercomputadores. Naquele documentário que fala sobre Google, Facebook, todas essas grandes corporações da internet, eles têm salas e salas e salas de computadores funcionando para poder rodar esse programa, né? A internet. Você imagina quantas informações tem nossas lá que eles estão gravando e precisa de muita computação, né? Muito armazenamento. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que em um determinado momento, nós estamos falando de 30 anos atrás, mas em algum determinado momento, eles perceberam que você não vai ter um computador controlando tudo, porque a ideia desse estudioso é que a besta seria um computador, né, que gerenciaria o mundo, que estaria controlando o mundo. Mas não é, porque eles descobriram, né, nós descobrimos, a humanidade descobriu, que você pode ter uma rede mundial de computadores. Então você tem computadores espalhados no mundo inteiro, armazenando informações. Você não precisa ter um computador, você tem muitos computadores. Você tem algoritmos, você tem um sistema de comunicação extremamente rápido e uma inteligência artificial que cada vez mais aprende com a gente, né? Então, essas teorias, né, da conspiração, né, elas são muito reais, muito verdadeiras e, na verdade, nós estamos muito próximos realmente de ter uma possibilidade de um sistema econômico mundial, um sistema político mundial, um sistema religioso mundial. E tem gente trabalhando para isso, e o Senhor já disse, eles vão conseguir, porque Deus vai permitir que eles consigam sim, né? É a velha história da Torre de Babel, né, e outras mais, que é o desejo do homem de assumir o controle da sua própria vida. A Rosana está sugerindo um documentário da Netflix, muito bom, que é O Dilema das Redes. Não vai falar de besta fera nem de anticristo, viu, pessoal? Porque você tem que aprender a ler nas entrelinhas, tá? Se você for procurar só documentário sobre isso, vai encontrar documentários religiosos. Procure enxergar o mundo fora da religião. Então, é muito interessante,
Para quem tem filhos, fiquem sabendo que quem criou as redes sociais não deixa os seus filhos terem redes sociais. Tá? Então, é uma das coisas que a gente viu lá no documentário, né? O cara diz, meu filho não tem não. Então, cuidado aí, você dê uma olhada lá, é interessante para quem tem o dilema das redes. Um documentário feito por quem criou, por exemplo, a curtida, né, no Facebook. Bem legal. Bom, é isso. Quero encerrar dizendo para os irmãos... Fale, Vitória, pode falar. Que a tia Yolanda comentou no YouTube que, assim, diante de todas essas coisas, ela disse, vamos nos firmar na rocha, que a rocha é Jesus. Amém. Né? Vamos nos firmar nessa rocha. Olha, entre a estátua e a rocha, eu prefiro estar na rocha, porque ela vem rolando e destrói a estátua, né? Então, é melhor estar com a rocha. Quero avisar para os irmãos que ontem nós reunimos a liderança aqui da igreja e nós tomamos uma decisão de retornar nossas reuniões no local antigo, no local onde nós temos ali o nosso prédio ali. Ainda assim, é algo provisório. Nós não desistimos de procurar um local para comprarmos, nós não desistimos do nosso projeto, nós ainda estamos vendendo as coisas da igreja lá que não precisamos, vamos deixar o lugar limpo mesmo, mas o Senhor tem nos mostrado que o tempo que Ele queria que a gente ficasse ali na quadra já deu, era um momento para a igreja voltar a se reunir, a gente se sentir seguro. Aí nós vamos fazer algumas adaptações no prédio da igreja e vamos voltar a nos reunirmos lá. Toda a segurança, a quantidade de pessoas que têm podido ir para a igreja, dá para ficar lá no prédio. Então a gente vai estar preparando isso, né? Então, continue orando, nós queremos um local, não vamos nos acomodar naquele local, nós vamos comprar em breve o local para a igreja, é isso que eu creio, mas entre ficar na quadra e ficar lá, acredito que já seja o tempo de voltar para aquele lugar, com pequenas adaptações, gerando conforto e segurança para os irmãos, e se for necessário, faremos 2 cultos, se for necessário, faremos até mais. O importante é a gente estar ali juntos. Amém, irmãos? Então, esse domingo agora, pelo meu desejo, pelo meu plano, será o último ainda na quadra. Então, domingo na quadra e no domingo seguinte, se assim Deus permitir, estaremos de volta à Rua 10, número 628. Eu queria comunicar isso para os irmãos. Já estive hoje lá com o Reginaldo, com a Betinha, e vendo as adaptações que precisam ser feitas, e vamos fazê-las com a maior rapidez possível, em nome de Jesus. Amém? Um abraço para vocês. A Anne não falou mais, eu fiquei preocupado quando a Anne está calada, porque o negócio está sério lá. Um abraço para vocês, Deus abençoe, tenham um ótimo final de noite. Amanhã a gente se encontra no Conexão Renovo com a Samara ao meio-dia. Um abração, tchau, tchau. Tchau. Tchau.